E aí, gente, tudo bem? Seguinte, hoje eu vou responder algumas perguntas que mandaram no Instagram, porque eu comecei trabalhando no YouTube como uma diversão. Mas o fato é que YouTube, trabalhar aqui, estar aqui, é trabalho ultimamente. Principalmente quando a gente está lidando com a questão de que isso aqui, a gente está falando da palavra, está falando de Bíblia. Então, é trabalho, não é simplesmente diversão. No início talvez era bastante for fun e eu realmente amo fazer o que eu faço, mas eu preciso é, fazer isso aqui como um trabalho. E isso significa que nem sempre eu tenho aquela super inspiração para sair falando e tendo várias ideias. E aí, então, eu estou me aproveitando da galera do Instagram, que sempre tem ótimas ideias, sempre tem muitas dúvidas, quer aprender, então, aproveito e respondo. Agora, deixa eu te explicar como é que é meu jeito de responder. Muita gente quer que o meu método de responder seja abrindo vários versículos, fazendo um estudo bíblico. Não vai ser assim que eu vou fazer, ok? Eu vou soltando vários conceitos e você precisa ver se concorda ou não com os conceitos que eu vou soltar aqui. Eu não vou fazer citação de versículos constantes ou coisas desse tipo. Eu vou soltar aqui conceitos gerais, ok? Teológicos, bíblicos, mas eu não vou fazer citação de uma série de versículos. Você pode concordar ou discordar do que eu vou falar aqui, tudo bem? Tenho amigos que, quando vão explicar, fazem citação de muitos versículos, citação de muitas obras, acho isso maravilhoso. Não é o jeito que eu faço. Eu não sou uma pessoa tão capacitada assim e nem mesmo tenho vontade de fazer isso. Então, se você não gosta desse estilo, por favor, não assista, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu recebi foi do Pedro, do PH, que ele é da banda Vivos, e ele quer saber sobre a ceia. Ele quer aprender sobre a ceia do Senhor. E assim, esse assunto, a ceia, ele é um assunto que aqui pra gente, no Convergência, ele é um assunto muito importante. A gente acha ele super, super, super importante. Por quê? Porque a ceia, não sei como é que você fala, o termo que você usa, ceia, eucaristia, né, como é que você fala na sua igreja. Para a gente aqui, ele é o centro da igreja, né? A ceia, em termos de atividade, em termos de reunião, é a reunião ou a atividade mais importante da igreja. E quando você quer entender a ceia, eu acredito que para você entender ela de uma maneira mais ampla, você precisa voltar para a primeira ceia. E a primeira ceia é quando Jesus celebra a ceia com os seus 12 discípulos. E quando ele faz isso, você percebe que ele está fazendo isso em um contexto específico. E esse contexto é a Páscoa. De maneira que você vai perceber, então, que a primeira ceia, ela é, em certo sentido, como se fosse a última Páscoa. Não necessariamente, é claro, porque nós sabemos que o sentido da Páscoa ele é amplo, né, que ele não acabou naquele momento ali. A Páscoa também possui um sentido escatológico, a Páscoa também tem um sentido que vai se cumprir plenamente na segunda vinda de Cristo, mas o fato é que Jesus ele estabelece a ceia na Páscoa. E por que é importante pensar isso? Porque a ceia, para ser entendida, precisa ser entendida a partir da Páscoa. Então, se você não entende a Páscoa e a refeição da Páscoa, você também não vai entender a ceia, porque uma está construída sobre a outra. Então, a refeição da Páscoa, que está lá, se não me falha a memória, em Êxodo, capítulo 12, é uma refeição no contexto da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O Senhor estabelece um cordeiro por família, cada família iria comer um cordeiro, e naquela refeição que eles iriam fazer ali em Êxodo, ali naquele momento ali em Êxodo, seria uma refeição onde o sangue estaria colocado sobre os umbrais da porta
e o anjo da morte iria passar pelas casas no Egito e iria matar os primogênitos no Egito, mas sobre as casas que se visse, que o anjo da morte visse o sangue, ele não iria matar. Então, cada família de Israel estaria reunida ao redor da mesa, comendo junto, e aquela refeição é uma refeição com significados pactuais e redentivos, ou seja, aqueles que estavam participando da refeição da Páscoa estavam inclusos no pacto abraâmico, ou seja, na aliança de Abraão, e estavam, por causa da aliança de Abraão, experimentando a redenção do Senhor de serem libertos do Egito. Ok? É isso que está acontecendo ali em Êxodo. E para participar da Páscoa, algo é muito interessante. O Senhor diz que se tivesse algum estrangeiro, se tivesse alguém de fora que quisesse participar da Páscoa, poderia, mas tinha uma exigência. Essa pessoa precisava ser circuncidada, ou seja, essa pessoa precisava passar pela experiência de entrar no elemento, na realidade pactual de aliança do povo de Deus. Então, quando eles são libertos, quando eles experimentam a redenção do Senhor, essa Páscoa, essa refeição, ela foi continuada todos os anos, na mesma época, ela era celebrada para a memória daquela redenção. Quando Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, é óbvio que ele está celebrando a Páscoa judaica em si, tem esse contexto histórico, mas ela também está apontando para o fato que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus também está ali no lugar daquele cordeiro que foi colocado o sangue nos umbrais das portas e o anjo da morte passou por cima das casas. Jesus também, agora como cordeiro, ele se sacrifica por nós e a morte, agora também nós somos libertos da morte por causa do sangue de Jesus. Então, existe esse sentido também aí na morte sacrificial de Jesus. Só que Jesus também fala algo muito interessante na sua Páscoa. Ele fala o seguinte, que ele está partindo o pão e o cálice, ele diz assim, que ele não comeria novamente do fruto da vide até que se cumprisse no reino de Deus. Então também existe um contexto onde a ceia, ou a Páscoa de Jesus, ela aponta para aquilo que Jesus fez na cruz, mas também aponta para o reino futuro. E é por isso que Paulo diz que quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor, algo passado, mas também anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia, assim como na Páscoa, ela celebrava a libertação do Egito, mas também apontava para a vinda do Messias futuro. Da mesma forma, hoje, quando nós celebramos a ceia, nós lembramos daquilo que Cristo fez no passado, nós celebramos a realidade do Evangelho, da graça passada manifesta na cruz, mas nós também somos lembrados da nossa esperança futura, daquilo que Cristo fará por nós na ressurreição, quando Ele retornar. Então isso é um pouco do sentido, do significado e das implicações da ceia. Outra pergunta aqui, na verdade duas pessoas perguntaram, o Salomão perguntou e mais um irmão aqui, como é que é esse nome aqui? Ulian, acho que é assim que fala, será que é? Ulian, acho que é assim. Sobre salvação e reino. Eita nós, vamos lá. Salvação e reino. Então, esse assunto, salvação e reino, ele é mais ou menos o seguinte. Dentro de algumas linhas teológicas, especificamente dentro do dispensacionalismo, alguns irmãos acreditam que existe uma diferença entre você ser salvo, no sentido de regenerado e tudo mais, e você entrar no reino. Ou seja, creem que existe a diferença entre a vida eterna e o reino de Deus. E aí o que acontece? Quem popularizou essa visão no Brasil foi o Watchman Nee.
O Watchman Nee, ele ensinou muito sobre isso no seu livro O Evangelho de Deus. E aí, na popularização desse ensino, junto com os ensinos sobre recompensas eternas, né, sobre o galardão do reino de Deus, também todo o movimento que foi influenciado por ele, da igreja local, hoje também muito conhecido como Árvore da Vida, né, de onde veio Witness Lee, Dong Yun Lan e os demais irmãos da Árvore da Vida. Essa linha desses irmãos também enfatizaram bastante isso. Mas outros irmãos que não são dessa linha, como os irmãos da obra cristã à maturidade, os irmãos da vida mais profunda, os irmãos de Keswick, também ensinavam muito sobre isso. São irmãos que também tiveram influência de muitas linhas do dispensacionalismo, também ensinavam sobre esse assunto. E eu mesmo, por muito tempo, criei dessa forma. E eu cria dessa forma porque, para mim, era uma maneira simples de resolver a tensão, a dificuldade de explicar questões que eu via diante de mim, as quais eram a questão de... Eu via uma série de versículos na Bíblia que deixavam claro para mim que a salvação não se perde. Para mim é muito claro isso. Isso desde o início de muitos anos é claro para mim que a salvação não se perde. Mas existiam muitos outros versículos na Bíblia que falavam sobre as ameaças na Bíblia se você não perseverar até o fim, se você não for fiel a Deus, se você não seguir até o fim, uma série de versículos sobre isso. Versículos que falam sobre o servo que não perseverou até o fim. Ameaças. A Bíblia tem ameaças ao crente que não é fiel. Então, como conciliar versículos que basicamente falam sobre certeza da salvação e a segurança eterna do crente, e os versículos que falam sobre as ameaças que existem para aquele que não é sério e não persevera. Então, uma maneira que eu resolvia isso era abraçando essa visão, que eu aprendi a partir muito da visão do Watchman Nee. Então, essa visão basicamente diz o seguinte: você pode ir por várias linhas para explicar isso, mas uma maneira que o Watchman Nee explicava era assim: você tem espírito, alma e corpo. E a salvação, então, para o Watchman Nee sendo tripartida, você foi salvo no espírito, está sendo salvo na alma e será salvo no corpo. E aí ele juntava isso com justificação, santificação e glorificação. E o que o Watchman Nee, então, dizia muito é que a salvação passada, justificação e regeneração, não se perde. Mas que a santificação, ou a salvação na alma, era progressiva. E que essa salvação na alma é que definiria o seu galardão, ou seja, que definiria sua recompensa, e que essa recompensa é o que ele chamava de entrada no reino. Ou seja, ele dizia que se você não viver o processo de salvação na alma, se você não completar a salvação, você não vai entrar no reino. E alguns vão juntar isso com não ser arrebatado. Se você levar esse ensino até as últimas consequências, como realmente os irmãos que creem nisso dizem, eu te garanto que ninguém que está ouvindo aqui vai ser arrebatado, tá? E eu nem creio no arrebatamento do jeito que eles falam. Mas o ensino sobre salvação da alma é uma coisa, assim, eu entendo o que eles querem dizer sobre, no sentido da seriedade, de ter uma vida realmente quebrantada, da seriedade, de ter uma vida santificada. Eu acho muito sério, muito importante isso, mas da maneira que era colocado, eu vejo que parece que vai criando duas categorias de crente, ok? E quando eu me deparei com isso, quando eu me deparei com o fato que estava sendo ensinado duas categorias de crente, e eu ensinava isso abertamente, tá? Duas categorias de crente. Porque isso resolvia um problema na minha mente. Eu colocava isso como a multidão e os vencedores. Os 144 mil e a multidão. Os vencedores da igreja de Apocalipse e as igrejas em Apocalipse no geral. As ovelhas e os discípulos. Eu resolvia isso porque eu via isso na igreja na prática. Eu via pessoas que eram discípulos de verdade, que eram sérios de verdade, e pessoas que só frequentavam a igreja e não queriam ser sérios. Como eu resolvia isso? Porque eu olhava para uma multidão descompromissada, mas eu queria dizer que eles eram salvos. Mas eles não tinham compromisso com Deus. Até que me foi apresentada uma visão diferente. Foi me apresentada uma visão que sei que tem controvérsias nela também, tá?
que é chamado de Lordship Salvation, salvação pelo senhorio. É visão de Wayne Grudem, visão de John Piper, visão de John MacArthur. Por exemplo, naquele livro, o Evangelho segundo Jesus, o Evangelho segundo Paulo, o Evangelho segundo os Apóstolos, o Evangelho segundo Deus, é uma série de livros de John MacArthur. Ele vai colocar basicamente que não existe como você ter salvação verdadeira, onde você receba Jesus como Salvador e não como Senhor. Porque quando você vai dizer que a pessoa é salva e não entra no reino, você está dividindo aqui a salvação em duas partes. Fui salvo significa recebi Jesus como Salvador, mas não entro no reino por quê? Porque não me submeti ao seu senhorio como Rei e Senhor. Então, sabe essa divisão? Não existe. É um falso evangelho. Me perdoem os irmãos que creem nisso, se você se ofende ao dizer que o que você crê é um falso evangelho. Não estou dizendo que você é um falso crente, não estou dizendo que você é um falso irmão, mas esse aspecto do que você está afirmando está errado. Não é possível que alguém receba Jesus como seu Salvador e não como seu Senhor. Jesus salva as pessoas se assenhorando delas, se tornando o seu Senhor. Ninguém vai ser salvo e não entrar no reino. Por quê? Porque essa multidão que parece ser salva e que está por aí andando de qualquer jeito, nunca foi salva. A verdade é que a Bíblia diz que a porta é estreita e poucos entram. Essa multidão, que a vida inteira eu achei que era salva, eu estava chamando de multidão, e tinha até a multidão e os discípulos, a multidão e os vencedores. Essa multidão nunca foi salva. Era eu que queria dizer que eles eram salvos. Quem não invocar a Jesus como Senhor e submeter a Ele como Senhor, jamais foi salvo. Não existe a possibilidade disso ser verdade. Diferente disso, no caso, né? Ser verdade. Eu respeito muito a visão desses irmãos, eu aprendi muito com eles, mas hoje em dia eu discordo dessa visão e já aprendi muito e continuo aprendendo, né, muito com eles, mas gostaria também que você considerasse essa outra possibilidade de como eu estou dizendo, porque existem implicações pastorais. Se você ensinar que é possível ser salvo e não entrar no reino, você vai criar duas classes de crentes na congregação e as Escrituras não ensinam que existem duas classes de crente. Elas ensinam que existem duas classes de seres humanos, salvos e não salvos. A Bíblia não fica dividida entre o crente carnal e o crente espiritual. O crente carnal, ali de 1 Coríntios 3, se ele for carnal para sempre, esse estado não é bíblico, ok? A carnalidade, ela é um estado ali de alguém que caiu em pecado e vai se arrepender, mas ela não é um estado que vai ficar para sempre. Alguém que sempre é carnal é alguém que nunca foi salvo. Tá bom? Então, 2 perguntas respondidas. Próximo vídeo eu respondo mais perguntas aí. Tá bom? Falou? Deus abençoe. Tchau, tchau.